Olá, tudo bem? Esse é o canal Voz Ativa, me chamo Daniel Martins. Nessa oportunidade, se você irá assistir esse vídeo de manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos aqui, novamente, na Igreja Central de Cidade Ademar, e estamos com nossos amigos, né? Que é a Mário, o Fábio. Se apresenta aí, para que o pessoal possa conhecer vocês. Olá, boa tarde, me chamo Mari. Boa tarde, eu sou o Fábio, marido da Mari. Muito bem, esse casal de amigos, recentemente eles nasceram espiritualmente para o reino de Deus faz uma semana. E hoje nós vamos aqui estar no bate-papo aqui, contando um pouquinho da história dele. Mário, me conta um pouquinho. Você, obviamente, você cresceu na igreja. Como que foi a sua história? Como começou a sua caminhada a pé? Conta um pouco da sua história. De onde você é? Isso, eu sou de Salvador, Bahia, e eu já venho de uma família evangélica, né? A minha mãe é evangélica e assim ela nos criou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que, né, eu acabei saindo, né? E agora, para a honra e glória de Deus, resolvi voltar. Muito bem. Bom, esse período que você ficou um pouco afastado assim do convívio com os irmãos da igreja, como que era a sua vida na infância ali quando você estava na igreja? Foi um período bom? Como é que foi? Toda a sua família adventista, como é que é? Isso, foi um período muito bom. Tínhamos vários eventos na igreja. Eu participei do grupo de desbravadores. Chegou uma época que eu fui até instrutora, né, de ordem unida. Que legal, hein? Que bom. Fui instrutora de ordem unida, fazia muitos acampamentos, campuri, e tudo voltado para Deus, para a igreja mesmo, né? E quanto tempo que você ficou assim, quando você, como você diz, você cresceu na igreja, né? A gente tem a mania de dizer assim, eu nasci na igreja. Não, você nasce no hospital, mas você cresce na igreja. E aí você cresceu na igreja e você ficou até que idade, mais ou menos assim, fazendo todos esses itens bons da igreja, liderando desbravadores, ajudando. Você ficou até que tempo, mais ou menos assim? Então, eu saí da igreja meus 14 para 15 anos e depois eu retornei novamente e acabei saindo aos 18 para 19 anos. E nessa transição de você sair e voltar, você ficou quanto tempo depois da sua idade de 18 anos? Você ficou quanto tempo assim, sendo mais congregar, ir para a igreja, fazer tudo que você fazia de costume antes? Quanto tempo você ficou mais aproximadamente? Então, eu fiquei dos meus 18 para 19 até hoje, né? Aos 43 anos que eu retornei. Mais de 20 anos, hein? 27 anos aproximadamente? Sim, 26, 27 anos. 27 anos, né? Que coisa, né? Meu amigo, conta um pouquinho da sua história que daqui a pouco a gente volta nela. Você cresceu no berço evangélico, como é que foi a sua história? Conta de onde você é, de que estado de origem, sua família. Vamos lá. Eu sou paranaense, eu nasci no Paraná e vim para São Paulo com 6 anos de idade, bem novo, né? E continua jovem ainda, né? Bom, agradeço. Vamos lá, nem tão jovem assim. Tenho 50 anos, embora não pareça, eu costumo brincar bastante com esse assunto. Você é o Cafu da vida que ainda joga bola ainda, né? Exatamente isso. Gosto muito do futebol. Inclusive já estou jogando com o pessoal da igreja aqui, já me convidaram, estão participando de bastante coisa legal aí. Mas enfim, eu sou do Paraná, vim para São Paulo, minha família é católica e eu cresci na igreja católica, embora não praticante, tá? Então sempre me denominei como católico, mas sem frequentar assiduamente a igreja. Bom, e aí voltando para a Mari, você ficou esses 26 anos ali fora dos caminhos de Deus. Me conta um pouco, rapidamente, como vocês dois se conheceram para o Evangelho chegar até ele, para a gente entender a história aí, para todo mundo entender. Como é que o Evangelho chegou até ele, como vocês se conheceram, ou seja, se conheceram? Porque
ele sendo no Paraná, você sendo em Salvador, como é que você chegou aqui para São Paulo, ele veio, né, e tal, como é que foi? Então, eu vim para São Paulo com 16 para 17 anos e conheci o Fábio. Eu estava fora da igreja, mas assim, um pé dentro e um pé fora, né? Então, isso foi no ano de 2000 aproximadamente, né? Foi em 98, 1998. Que coisa, né? Isso aí, nos conhecemos. Só interrompendo você um pouquinho, 98, eu nem sonhava em vir em São Paulo, vim para São Paulo em 2003, já na metade daquele ano para cá. Interessante, mas continua a sua história. Então, eu conheci ele aqui, começamos a namorar, e eu ainda estava assim, indo na igreja, né? Ia na igreja, acabava a noite indo em festa, né, do mundo, e foi aí que eu decidi sair novamente da igreja. Que coisa, né? Isso é para vocês verem que o mundo parece ser atrativo, né? Tem muita coisa a oferecer. E você estava me contando um tempo atrás, né? Para vocês que estão nos ouvindo aí, a gente visitei a casa deles durante um bom tempo. Daqui a pouco vamos chegar numa parte bem interessante. E ela me contava que ela gostava de danças, então ela tinha dificuldade com relações, né? Mas aí vocês começaram a namorar, né? Aí vocês levavam quanto tempo para vocês casar assim? Namoramos 2 anos. Depois de 2 anos de namoro, nos casamos. Casamos em 2000. E aí a filha de vocês veio quanto tempo depois assim? Então, nossa filha, com 2 anos de namoro, eu já engravidei, né? Depois, foi isso, né? Tínhamos 2 anos já. E aí veio a Sabrina, que hoje tem 24 anos. 24 anos, tá jovem. Então, aí depois disso, como começou o processo de você começar a regressar para a igreja? E o Fábio tinha uma vida diferente também. Fábio, como que era a sua vida assim antes? Depois que você casou com a Mari, como é que era a sua vida no cotidiano, do dia a dia? Então, a nossa vida, a gente, como você sempre falou, né, nós sempre, pelo menos eu, né, sempre tive aí vivendo as coisas do mundo, como a gente costuma falar. Então, você é mais jovem, você quer viver um monte de coisas, de festas, de bebidas, de bagunça, e mesmo quando nós nos casamos, a gente ainda estava, né, seguindo essa mesma linha. Ficamos durante bastante tempo, e até um assunto importante, né, assim que nós nos conhecemos, eu cheguei a tomar um estudo bíblico com a mãe da Mari, que é uma pessoa adventista há bastante tempo, porém, muitas informações ficaram na minha cabeça, mas a gente não consegui tomar a decisão ali pelo batismo naquele momento, mas muitas informações ficaram na minha cabeça e aquilo sempre me martelou, tá? E foi plantada uma semente, eu acho, naquele momento. Sim, com certeza, né? Porque só de vocês ouvir ali um pouco da palavra, o estudo completo, ficou a semente, né, que mais adiante germinou. Mas o ponto principal de tudo isso, como você já falou aqui, Paraná, Salvador, né? Você tem quantos irmãos? Somos em 6. 6 irmãos. Aí agora, contando com você e sua mãe, são quantas pessoas na família que hoje é adventista, o 7º dia hoje? Hoje, adventista é minha mãe, tem uma irmã que é adventista. Certo. Eu tenho uma outra irmã que acabou de tomar estudo bíblico, né, que também ela já foi evangélica, só que está também todos esses anos fora da igreja. Certo. E ela também pretende se batizar agora o ano que vem. Amém. Tem um irmão que ele foi durante muitos anos adventista, Certo. Só que há uns 2 anos atrás ele acabou mudando a denominação da igreja dele, né? Uhum. Ele frequenta uma outra igreja. Meu pai, ele já tem uma outra família, outra esposa, né? Faz anos. E eu tenho uma irmã também que está fora da igreja e um irmão que faleceu. Então, hoje, contando de pessoas na caminhada da fé, você, a sua mãe e a sua irmã. Seria 3 pessoas. Os demais todos já sabem do Evangelho, só falta ali caminhar. Beleza.
Fábio, você tem quantos irmãos hoje na sua família? Tem alguém que frequenta alguma igreja ou todos são católicos? Como é que seria? Então, nós somos, de sangue, somos em 9 irmãos? 9 irmãos. E eu tenho um primo que ele conviveu com a gente, que eu considero também como irmão. E dentre todos esses, eu tenho 2 irmãos que são católicos praticantes. E o meu primo, ele frequenta hoje não sei se o candomblé ou umbanda, não sei exatamente o que é. E os demais são católicos, mas não praticantes. Entendi. Bom, agora um ponto crucial. Vocês depois desse tempo todo, como que vocês começaram a frequentar a igreja Adventista de Cidade Ademar? Como é que surgiu o interesse para vocês chegar à conclusão do batismo? Como é que foi? Começar pela Mara. O que você tem a dizer e depois eu falo. Então, o Fábio tem um amigo que ele é evangélico, né? Agora não me recordo qual denominação. E ele convidou o Fábio para ir, né? E essa igreja, né? Isso foi em 2021, né, Fábio? Por aí. Durante a pandemia ali. Isso. E aí o Fábio começou a ir com ele e me chamou. E eu comecei a ir aos domingos à noite, só que eu não me agradava. Por quê? Porque eu vim do lar adventista. Então, eu não me agradava com o modo da igreja, com o pastor, com a gritaria. E eu pensava, se for para eu voltar para a igreja, que seja para adventista, porque é a igreja que eu conheço, é a igreja que eu sei que realmente estuda a Bíblia, que segue a Bíblia. E eu comecei a vir, em 2022 eu comecei a vir para essa igreja. E quando você começou a vir, ele veio junto com você de primeiro ou você começou a vir sozinho? Como é que foi? Os primeiros sábados eu vim sozinha, né? Até por conta do trabalho dele. Certo. Ele sempre estava viajando no trabalho, mas sempre quando ele podia, ele vinha comigo. E aí nessa vindas, né? Você comentou que em algum momento parece que chegava, as pessoas não presenciavam, né? Ou seja, não recebiam. Como é que foi essa questão? Até que despertou mais atenção para você estar aqui mais frequente. Como é que foi? Como eu vim buscar a Deus, vim buscar Jesus. Eu não vim buscar amizade, buscar irmãos, né? Eu cheguei aqui, se eu não me engano, foi setembro, outubro de 2022. Você foi no sábado pela manhã? Sim. Comecei a vir aos sábados pela manhã, né? Assisti o culto terminava, cumprimentava o pastor e ia embora. E assim seguiu, mas eu entrava e saía, todos os sábados entrava e saía, mas não tinha aquela pessoa que vinha, nossa, que legal, você é visita, estou vendo que você está vindo todos os sábados. Não teve isso. Mas eu não me desanimei, porque eu vi realmente o meu propósito era buscar Deus. Muito bem. E quando é que o Fábio começou a despertar o interesse de acompanhar você até a igreja, ao sábado? Porque aí você vê que a sementinha que ficou lá atrás, né, depois do casamento de vocês, tal, o Espírito Santo já foi trabalhando, mesmo você vir na igreja, um ou outro falava com você e tal, e agora aí de repente então começa a despertar em você o desejo de você vir ao sábado. E como que surgiu o interesse de você vir à igreja, Fábio? Agora o que você fala aí? Como partiu de você para você começar a acompanhar a sua esposa? Então, eu creio muito em Deus, temente a Deus. Sempre nas minhas oportunidades eu estava na igreja, seja ela católica ou como a Mari comentou, fui uma igreja evangélica, também não sei a denominação dela, mas eu sempre quis estar próximo de Deus, eu só não sabia o caminho, o direcionamento e para onde ir. Tá? Então, até porque eu sempre fui muito abençoado, me sinto muito abençoado por Deus em todos os campos da minha vida, né? Seja pessoal, profissional, em todos os sentidos, e eu sempre tive uma necessidade
e assim, até me senti em débito para com Deus, e percebendo que a Mari estava frequentando com mais frequentando mais a igreja adventista, eu decidi acompanhá-la, né? Eu já conhecia um pouco, e ela foi me puxando, eu senti o desejo e a gente foi frequentando cada vez mais e passamos a gostar cada vez mais da igreja, e acho que os próximos passos a gente vai falar daqui para frente. E a sua primeira vez aqui na igreja no sábado, como é que foi? Você estranhou alguma coisa? Porque você foi convidado para ir a uma igreja de um amigo seu, lá um pouco diferente, mais animado, mais ritmado, e chega aqui agora uma igreja mais calma, um pouco mais tranquila. Como é que você encarou essa primeira impressão, esse primeiro impacto assim? Eu senti um pouco mais de paz. Mais de paz, que bom. Porque, assim, era um ambiente, não sei se certo ou se errado, enfim, mas era um ambiente de muito barulho, de muita agitação, de muita gritaria, era línguas, coisas faladas que eu não entendia o que estavam se falando, então, a princípio nos assustava, né, um pouco, mas a gente estava indo ali e, sim, aparentemente, né, um local divino, então nós frequentamos. Quando eu vim para casa, eu tinha uma diferença absurda, uma tranquilidade, uma calmaria, uma paz no coração que me puxou, que me pegou. Pois é, aí vocês frequentaram 2022, 2023, quando entra 2024 vocês continuaram frequentando. Aí, quando eu fui apresentado aqui com o pastor Gessé, e aí naquele, foi logo no começo do ano, acho que no mês de fevereiro ou março aproximadamente assim, aí que entra agora a parte da nossa história. Eu me lembro que o pastor pediu o contato de vocês e vocês escreveram com a letra bonitinha de vocês ali no papel, né? Eu passei para o pastor e ele guardou o papel, né? E ficou ali uns 2 meses. Eu fiquei assim, pensando, o pastor falou, eu vou visitar esse casal. Eu falei, tudo bem. E eu cuidando de outras pessoas, visitando outras pessoas, e passou esses 2 meses. Falei, pastor, eu não fui, porque eu não tive tempo. Aí novamente eu cheguei perto de vocês, peguei o contato de vocês, e aí qual foi a primeira impressão que vocês tiveram assim? O primeiro contato, o segundo contato que eu tive vocês de falar assim, eu posso visitar vocês, o que vocês assim pensaram naquele primeiro momento ali de que eu peguei o contato, o que vocês presenciaram, sentiram ali, o que vocês acharam daquela primeira impressão ali naquele momento quando eu cheguei, aproximei, eu quero visitar vocês para a gente conversar, o que vem na mente de vocês? Aí, o que vocês falam? Então, no primeiro momento, né, quando o pastor pegou o nosso contato e depois a gente não teve uma sequência, nós não falamos, ficou aquela sensação de, olha, caramba, acho que esqueceram da gente e tal, mas enfim, tudo bem. A gente não está aqui para julgar ninguém, até porque a gente sabe de todas as atribuições, né, que tem um pastor dentro da igreja e o pessoal, mas tudo bem. Aí no segundo momento, quando o Daniel nos abordou, a gente falou, opa, agora vai, né? Vamos lá, vamos ouvir. E assim, não sei o sentimento da Mari, mas a gente fica um pouco, assusta um pouquinho, porque do que a gente vai falar? O que a gente vai abordar? Qual vai ser a nossa conversa, né? Uhum. Mas aquela ansiedade boa, aquela vontade boa de sentar, de conversar, de ouvir, de entender, porque no primeiro momento a gente não falou, eu não me recordo de ter falado que seria um estudo bíblico, nós falamos de uma visita. Então, qual seria o conteúdo da visita? A mim causou essa curiosidade, né? E aquela vontade de recepcioná-lo, de recebê-lo, para entender qual seria o teor daquele nosso bate-papo. A primeira vez que eu fui na casa de vocês, eu ofereci o estudo bíblico, foi só um bate-papo que a gente fez ali. Eu não me lembro, não recordo. Você pode me lembrar, mas você tem a mente mais rápida do que a minha? Conversamos um pouco e você ofereceu o estudo bíblico. E a gente começou depois, né? Isso, aí você ofereceu, deixou o livrinho com a gente, deixou uma revista para a gente ler e marcamos a próxima visita, que já seria
começo do estudo bíblico. E o começo do estudo para vocês, como é que foi? Como você já veio de berço de cristã desde pequena, né? Mas assim por fala. Mas vocês podem falar o que vocês acharam do primeiro estudo bíblico ali? Bom, para mim foi fantástico, porque, como o Daniel sabe, a Mari também, eu sou bastante questionador. Eu pergunto bastante, eu quero entender, eu quero saber do que a gente está falando, até porque eu venho de uma outra religião com princípios e realidades totalmente diferentes, ou, sei lá, dependendo da maneira que a gente enxerga isso, até um pouco distorcidos, né, em relação a tudo que está escrito na Bíblia. Entendi. Na palavra. Bom, aí foram 15 estudos, né, na primeira fase, né? E tirou todas as suas dúvidas ali, ou ainda ficou algumas dúvidas na mente de você logo naquela primeira fase de estudos bíblicos ali? Então, Daniel, não é porque você está na minha frente, né, mas as minhas dúvidas, os meus questionamentos, as minhas curiosidades, elas foram esclarecidas de uma maneira muito boa, muito clara, muito objetiva, através de você. E assim, aproveito, né, até para agradecer a paciência, porque eu realmente sou bem detalhista. Não, bem mas isso aí é criterioso. tranquilo, a Foi gente muito está bom. acostumado. E depois, quando foi para o segundo estudo, aí o pastor chegou aí já no segundo estudo na casa de vocês e tal. Como foi para o segundo estudo, Mário? Você queria aceitar aquele segundo estudo? Vamos falar português, claro. O que você quer dizer aí? No começo, não. Você está Falei, arrebentando um pouco? terminamos agora. Mas você já queria batizar naquele primeiro momento Não, ali? porque ali eu já tinha aceitado, que eu já sabia que eu ia me batizar. Certo. Mas eu não queria falar assim para o Fábio, eu já aceitei e eu quero me batizar. Porque eu queria que ele tomasse a decisão dele, por ele. Não assim, a Mari vai se batizar, então eu também vou. Eu não queria que fosse desse jeito. Tanto é que quando ele me perguntava, eu falava, não sei. E aí ele se decidiu. Ou seja, você estava fazendo meio que um pouquinho de cera, né? Segurando um pouquinho ali, já queria batizar, mas não vou. Tá igual aquelas crianças. Vou não, vai sim, vou não, né? Mas enfim foi. Mas qual foi o ponto de partida para você aceitar um segundo estudo ali que na minha visão, eu acho que esse segundo estudo ajudou ele ele falou que questionava bastante. Estudo bíblico é isso, estudo bíblico é perguntas e respostas, tem que perguntar mesmo. Se você não perguntar, a gente vai saber, né? Mas... Sim, chegamos a aceitar mais por ele, né? Porque ele precisava saber mais. Ele tinha sede de saber. Ele, como ele mesmo falou, ele questiona, pergunta. Sim. Então eu vi que ele precisava se aprofundar mais para tomar uma decisão. E eu queria que a decisão fosse dele. Que nem eu sempre falo para ele, a salvação é individual. Então eu queria que fosse por ele, não por mim. Fábio, depois que você e a Mari começou o segundo estudo, todos os seus estudos foram chegados, mas qual dos estudos que chamou mais a sua atenção? Claro que o pastor Gessé foi lá, fez com a gente uns 2 ou 3 estudos ali, parece, foram 2 ou 3, né? 2 ou 3 ele foi lá com a gente, tirou bastante dúvida, conversou com vocês, dialogou com vocês aqui na igreja também. Mas qual foi o estudo principal que ajudou você a tomar a decisão de entregar a vida a Deus pelo batismo? Os dois estudos foram muito importantes, porém eu enxergo na segunda etapa, na segunda parte, um fator determinante para a minha tomada de decisão, porque nós abordamos ali temas que eram muito latentes, que eu tinha uma curiosidade, porque eles conflitam muito, né? Como a guarda do sábado, por exemplo, Então esse foi o ponto principal para você entender tudo direitinho. Exatamente. Foi esclarecido, não só esclarecido verbalmente, mas eu enxerguei dentro da Bíblia, dentro da palavra, que não são coisas inventadas, elas estão ali. Então a minha tomada de decisão foi a partir desse segundo estudo, que ele foi muito mais claro, muito mais transparente para mim. Bom, Deus seja louvado. Aí, diante de tudo isso, aí que você partiu da decisão,
do batismo, né? Aí veio agora a questão de marcar a data, como você queria para... Você falou assim, eu quero em dezembro, né? E a gente estava tentando um pouco antes, houve alguns contratempos, mas pela graça de Deus, no dia 7 de dezembro de 2024, vocês receberam batismais e vocês perceberam que na gravação do batismo de vocês, mais de 160, mais de 170 pessoas já visualizaram o vídeo de vocês ali. Eu creio que isso vai ter um alcance muito grande também, que é um bate-papo que a gente está tendo aqui. Mas para a gente fechar nosso bate-papo aqui, hoje, depois de uma semana de batismo, e você ainda contou um pouquinho para a gente que houve ainda algumas observações da parte da família de vocês, né? Não vou citar nomes aqui, mas depois do bate-papo com as suas duas peças principais, né? Tanto com sua filha, com o seu gênero e os familiares, quebrou-se aquele gelo, aquele protocolo que tinha, aquela coisa de repente assim, achar que poderia ser a coisa. O que seus amigos falaram, sua filha, seu gênero, seus parentes que estiveram após o seu batismo, porque realmente eles viram em vocês uma mudança, né? Porque você deixou de dançar, você deixou de tomar algumas coisas que você bebia, né? E com a graça de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, não foi nada do Daniel, não foi nada do pastor Gessé, mas é de Deus na vida de sua vida. O que eles falaram para vocês, o que eles acharam de tudo, como que eles veem vocês hoje? Os meus amigos, né, minhas amigas, graças a Deus, todas me parabenizaram quando assistiram o vídeo que eu postei, e todas falaram a mesma coisa, que esse é o caminho certo, que eu tomei a decisão certa, que não somos nada sem Deus, né? E graças a Deus só tive reações boas. Legal. E você, Fábio? O que os seus, talvez seus familiares, seus amigos, né? O que eles falaram ali? Ou sua filha também? Então, eu já tenho, eu vivo um pouquinho mais de provação, né, em relação a esse assunto. Porque talvez eu seja um pouco mais, eu tenha mais amizades, um círculo maior, né, de pessoas, então eu tenho algumas situações a comentar. A minha filha, a princípio, ela estava meio assim, porque ela cresceu com a gente, e como a gente falou, né, como o pastor disse hoje aqui, nós somos espelho, nós temos que ser espelho das pessoas, e infelizmente nós acabamos sendo espelhos para muita coisa boa, para muita gente, mas também nós fomos espelhos para coisas não tão boas assim, no sentido de bebedeira, de festas, de algum tipo de bagunça. Então, a minha filha sempre nos espelhou nas coisas boas e nas coisas ruins. Aquelas coisas que você fazia antes, agora você vai fazer mais, porque agora você virou pastor, né? Muitas coisas dizem essa frase assim, né? Mas, enfim. Exatamente isso, Daniel. Então, só para complementar, ficou uma coisa assim, e ela entendeu que nós somos as mesmas pessoas, não piores, mas sim melhores. Sim. Tá? Então, isso, a opinião, a maneira como ela olha para a gente, né? Nossa filha, acho que um dos bens mais preciosos que a gente tem. Então é muito importante para a gente esse apoio dela, esse entendimento dela, tá? Então isso é muito bacana. Até falando um pouco da minha família, por exemplo, minha família, alguns poucos parabenizaram, não foram muitos, eles estão acostumados comigo numa outra, como dizem a molecada, né? Os jovens numa outra vibe, né? Numa outra configuração, né? Exatamente. Muitos amigos parabenizaram, falando que esse é o caminho. Outros que me querem para o futebol no sábado me questionam, não, que você pode, que no horário isso não tem nada a ver. Então existe um questionamento, você pode beber um pouquinho, não pode se embriagar. Então vem muitas informações, mas eu, graças a Deus, estou bem convicto do que é o certo e do que é o errado. E as interferências, elas não vão me afetar em nada, mas claro, elas existem. Sim. E eu acho que elas vão continuar existindo durante bastante tempo.
E ainda mais quando você trabalha com o público, né? Então as pessoas vão estar vendo sempre isso. Ele do mais, como a gente aprendeu hoje de manhã aqui na igreja, o pastor pregando sobre a diferença de religião e evangelho, né? Religião todo mundo pode ser, evangelho é você seguir Jesus, é andar na contramão da vida. O pastor Alejandro Bolão diz que nós, como cristãos, andamos na contramão da vida, e assim de fato é. Bom, depois de tudo isso, uma semana agora, vocês nessa caminhada com Deus, que conselho final você dá para isso, ou para essa pessoa, seja uma mulher, jovem, um adolescente ou criança, que talvez queira fazer a vontade de Deus, queira decidir ao lado de Deus, mas teme, ou seja, aceita tudo da palavra de Deus, mas teme tomar uma decisão ao lado de Deus. Que conselho você daria para essa pessoa? Esse mundo hoje não tem nada para nos oferecer, né? Então, assim, eu acho que temos que seguir ali ao lado de Deus, porque é a melhor coisa que existe realmente, né? Saber que Ele está sempre olhando por nós, nos protegendo, nos guardando. E eu acho que temos que retribuir isso, né? O nosso amor para com Ele, nossa vida, e sermos fiel a Ele. Fábio, muito bem. Sua esposa falou, acho que as palavras finais é isso, a gente procurar ser fiel a Deus. Você disse uma coisa interessante: lutas, provas virão. Mas a Bíblia diz em Mateus 24, verso 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a palavra perseverança deve fazer parte do seu vocabulário, do meu vocabulário, do nosso vocabulário, da nossa vida diária. E o pastor falou bem claro que hoje na igreja não existe ninguém perfeito. Aqui é um hospital, aqui é um povo militante, ou seja, um povo que tem lutas, tem provas, mas é a igreja que Deus tem um carinho especial, que Deus ama como objeto maior de tudo nesse mundo, e breve será a igreja triunfante pela graça de Jesus. Que conselho final você dá para essa pessoa que talvez está no vale da decisão aí, que talvez quer fazer a vontade de Deus ou não? Que conselho você dá? Porque esse vídeo automaticamente eu acredito que você poderá, depois de estiver pronto, você pode comentar para os seus familiares, amigos, e entender o que é a essência do Evangelho. Porque as pessoas têm medo assim: agora foi lá um evangelista, abre a Bíblia, começa a falar do amor de Deus para as pessoas, e agora batizou o Fábio e a Mari, e agora vai batizar a mim. Que conselho você dá para essa pessoa que talvez pense assim, que ela pode pensar diferente? Então, é tudo muito novo para mim. Faz uma semana que nós do nosso batismo, mas o que eu posso comentar é assim, para quem está fora, para quem está vivendo no mundo, como a gente fala, dá a impressão que aceitar a Jesus, o batismo, você deixa de viver. Você fala: olha, não vou mais curtir aquilo, não vou mais viver aquilo. E é muito pelo contrário. Você começa a enxergar novas possibilidades, começa a enxergar o mundo de maneira diferente. Eu, particularmente, muitos irmãos já se aproximaram, a gente já jogou futebol juntos, que é uma coisa que eu gosto de fazer. A gente já fez um pôr do sol juntos, já nos aproximamos. A gente tem feito novas amizades com outras cabeças, com outros pensamentos, e isso é muito bom. Um dia desses eu saí para trabalhar, saí um pouco mais cedo do que a minha esposa, do que a Mari, e eu carinhosamente deixei uma cartinha para ela, né? Legal, você botou aqueles belos tempos, né, que a gente fazia cartinha lá. Eu me lembro quando eu fazia cartinha para um amigo que estava interessado e esperava uma semana para receber a cartinha. É bom botar esses tempos, isso é legal. Eu até me emociono um pouco, eu sou bem emotivo, que eu comentei ali com ela, que eu falei: olha, me ajuda, eu preciso de ajuda, porque para mim é muito novo, né? É tudo novo, virão as pressões vai vir.
Exatamente, elas virão. E para minha surpresa, né, a resposta dela foi: olha, eu também preciso da sua ajuda. Ou seja, então a gente é um alicerce, né? A gente está se apoiando, a gente vai se ajudando. E para mim tem sido uma bênção. Acho que quem pensa em tomar essa decisão, a gente vive, e cada vez mais a gente vive um mundo maluco, um mundo que ele vem dando provas dia após dia de que a gente vai se aproximando ao fim dos tempos, né? Isso é muito claro, são muitas coisas acontecendo e hoje eu diria assim que só o cego, ou até o cego consegue enxergar isso, sentir isso. Então a tomada de decisão é agora, não é para depois. A gente tem mania de procrastinar, de empurrar com a barriga, de deixar para depois, mas talvez hoje seja o último dia. Então essa decisão tem que ser tomada agora, e tem sido fantástico, tem sido muito bom para mim, apesar de ser pouco tempo. O meu desejo é que Deus continue abençoando vocês, tá? Porque eu acho que a gente pode usar um exemplo bem clássico que foi muito falado pelas redes sociais, aquele exemplo daquela jovem que está dentro daquele avião, quando a mãe queria, aquela jovem lá de Belo Horizonte, que é bancária, é casada, né, que cedesse o lugar para aquela criança, ela não cedeu. Usa aquele como exemplo, ela não cedeu à pressão. Então vocês também devem permanecer fiéis e inabaláveis, firmes em Jesus e na palavra de Deus. Durante a pandemia também, eu não vou detalhar aqui, mas fizeram pressão para cima de mim por diversas coisas. Eu não cedi. E hoje eu vejo o resultado de muitas pessoas que cederam e estão passando mal, já morreram por causa disso daí. Mas o certo é que a gente não deve ceder a pressão nenhuma. Eu quero terminar lendo aqui Romanos capítulo 10, versículo 9 a 15, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Verso 15: como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, nesse relato de Romanos 10 aqui, Deus está falando o seguinte: feliz é aquele que anuncia o Evangelho, feliz é aquele que invoca a Jesus e o aceita Ele como Senhor e Salvador. Então meu desejo é que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? Que Deus continue guiando a vida de vocês, tanto a Sabrina quanto ao seu esposo, né? Esqueci o nome dele que agora é Cauã. E que Deus continue abençoando a família de vocês, seus irmãos, continue abençoando seus pais, a sua família também, e continue abençoando todos nós, que a gente possa continuar nessa caminhada. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos orar para a gente terminar, e que Deus possa guiá-los e continuar dando força, que vocês continuem sendo essa pessoa que vocês são, alegre, simpático, sempre sendo centrado nas coisas. Que Deus continue dando para você força no seu trabalho, vigor espiritual e perseverança e fé. Amigos sempre vai vir dizer uma coisa, colegas, olha, não é isso, mas como você já é uma pessoa madura, pessoa já enraizada, decidida, não é a mente cauterizada. Como a mente cauterizada é quando a pessoa só tem um foco, você tem a mente aberta, então isso é bom. E eu vejo que agora a filha de vocês está estudando a Bíblia também, nem seja sozinho, mas está estudando, e a gente vai estar sempre junto, pode comunicar,
os amigos do canal Voz Ativa, quando você assistir esse vídeo, você comente, deixe o seu like, compartilhe, tá bom? E, na medida do possível, quando estiver por aqui, eles visitar vocês, conversar com vocês. Quem sabe a próxima sexta-feira a gente faz o culto pôr do sol junto, podemos combinar ao longo da semana, mas muito obrigado pela participação, que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, obrigado a Deus pela oportunidade de vida e saúde, obrigado por esse bate-papo aqui com a Maia e com o Fábio. Eles aqui exporam, falaram um pouco da sua história, das suas vidas e da maneira que Jesus o encontrou. Queira abençoar eles, queira proteger eles com o teu manto de justiça, queira abençoá-los com o poder do Espírito Santo de Deus na vida diária e que os ajude a caminhar com o Senhor rumo a Canaã dos céus até a volta gloriosa de Jesus. Perdoa cada um de nós, restaura, nos dê a tua graça, a tua paz e a tua bênção, e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um tchau para vocês, dá um tchau para a câmera aí, e até nosso próximo encontro. Fica na graça e na paz de Jesus.